Para começar, eu vou ler o iniciozinho de um poema que eu escrevi, e no final a gente vai ler o poema inteiro. Escuta, de onde a confiança vem? As crianças, com seus pezinhos, que voam sobre as pedrinhas do chão, simplesmente sabem. Não somos mais crianças. E por isso, aqui nos reunimos ao redor da pergunta: de onde a confiança vem? Então, a gente começa hoje com essas perguntas. No final, vou ler esse poema inteiro, esse é só o iniciozinho. Mas antes de começar, já queria agradecer à faculdade mais uma vez por receber a gente e por todo mundo que está presente aqui hoje. E passo a palavra para a Mayumi. Obrigada, Geórgia. Boa noite, todo mundo. Estou olhando aqui a hora. Boa noite, todo mundo. Obrigada. Eu sou Mayumi, eu estou aqui hoje como parte da sessão de jovens. Estou falando com vocês de Recife. E o que eu queria trazer para o nosso webinar, para a gente abrir esse tema, é trazer um pouco o contexto, né? Por que a gente está reunido hoje, dia 4 de maio de 2021, para falar de confiança no âmbito da Faculdade Rudolf Steiner? Então, para trazer um pouquinho de contexto, eu queria contar assim, que Rudolf Steiner, em várias ocasiões, ele trouxe esse tema da confiança. Ele falou da confiança como um impulso que, no futuro, guiaria as relações interhumanas, as relações entre as pessoas, né? Tem um verso bem conhecido que ele fala: confiança é uma das palavras de ouro que, no futuro, deverão dominar a vida social. A outra palavra era amor. Então, não é nem o amor romântico, mas é o amor ao feito a ser realizado, o amor ao dever. E um outro impulso seria a confiança, que seria a confiança entre as pessoas, entre os seres humanos. Então, esse impulso do amor, ele agiria no íntimo, né, de cada pessoa, e o impulso da confiança, ele agiria na sociedade, né, em termos sociais. São essas as duas forças que Rudolf Steiner acredita que vão trazer coesão social no futuro. Tem várias ocasiões que ele fala de confiança. Uma outra ocasião é numa conferência para jovens pedagogos, em Breslau, se eu não me engano, mas não tenho certeza se era essa cidade. Mas ele fala mais uma vez que a confiança vai ser um impulso imprescindível para a vida social no futuro, e ele ainda alerta para a necessidade de uma pedagogia que seja orientada na confiança. Ele fala que no futuro, para que a gente possa progredir, o agir social ele tem que estar imbuído de uma atmosfera de confiança. E a pedagogia tem que trazer essa atmosfera de confiança. E também, para que essa força realmente se desperte nas pessoas, ela precisa ser cultivada na infância, né? E aí, tem uma passagem curiosa nessa conferência que ele está falando para os jovens, que ele fala assim: gente, no futuro, essa coisa da confiança vai ser uma necessidade, a humanidade vai sentir essa necessidade da gente confiar uns nos outros, de um modo que isso vai basear toda a vida social, vai ser baseada nesse impulso. E aí tem essa parte que a gente achou bem curiosa quando a gente estava lendo no nosso grupo de estudo com os jovens, que ele fala, inclusive, qualquer tristeza relacionada com a quebra de confiança, qualquer decepção que a gente sente quando alguém quebra a nossa confiança, a gente vai sentir no futuro de uma forma muito mais trágica, vai ser, assim, uma das maiores desilusões, porque ele fala que, à medida que esse impulso vai ficar mais forte e a sensibilidade ligada à confiança vai ser muito mais intensa no futuro, qualquer tipo de sentimento relacionado à quebra de confiança, a gente vai sentir muito mais. A gente ficou debatendo um pouco nisso no grupo de estudo. E aí o que eu queria dizer para vocês é que esse pequeno resumo que eu fiz de Rudolf Steiner falando sobre confiança são coisas que ele falou em 1922. E ele está sempre falando de confiança no futuro. Então, a gente está se encontrando aqui hoje, no futuro, quase 100 anos depois, com essa pergunta. Primeiro, será que esse futuro que Rudolf Steiner estava falando já é agora? Ou será que ainda é um futuro que ainda não é esse que a gente está presenciando 100 anos depois? Será que ainda é um que ainda está por vir? Ou será que a gente já consegue perceber alguns aspectos disso que ele fala da confiança nesse futuro de agora, né? 100 anos, quase 99 anos depois do que ele falou para esses jovens na conferência. Eu vou colocar também no chat a bibliografia, se alguém quiser ler essa conferência.
E aí vou convidar os meus colegas da sessão de jovens para falar, e uma das perguntas que a gente tinha para hoje era isso, né? De onde a confiança surge? Porque entre tantos impulsos, Rudolf Steiner bateu tanto nessa tecla da confiança. Por que confiar? Né? Tem um momento que ele fala também que quando esses impulsos surgem, corre o risco de ou eles serem ignorados ou eles serem mal interpretados. E porque como eles surgem no âmago da alma, ele vai dizer, né? A gente pode cair em ideias muito confusas na hora de falar de confiança e às vezes que a gente quer colocar em prática, a gente também não tem uma via de regra para colocar essa confiança em prática, para saber que a gente está gerando essa atmosfera de confiança. Então, a ideia de hoje, quando a gente se reuniu na sessão de jovens, era criar uma espécie de laboratório para falar desse impulso confiança. O que quer dizer agora, o que quer dizer no futuro, e o que será que Steiner preveu nesse momento que a gente pode sentir agora. Então, com isso, quero agradecer mais uma vez todo mundo que está aqui nessa noite de terça-feira e vou passar a palavra para minha colega de sessão de jovens, Gabi. Boa noite, gente. Como a Mayumi já falou, né, eu sou a Gabriele, também contribuo para a sessão de jovens e eu estou falando de Minas Gerais. Dando continuidade um pouquinho para o que a Mayumi falou, além dessa conferência em específica, a gente encontra também dentro da antroposofia, e mais especificamente dentro do processo de aconselhamento biográfico, referências sobre a confiança como o impulso do futuro, como necessária para a construção do futuro. Na terceira etapa do processo de aconselhamento biográfico, a etapa chama consolidação do futuro, né? Nessa fase é explorada a possibilidade de adquirir um novo estilo de vida e também sendo a confiança a principal força, né, necessária para a consolidação dessa nova etapa da vida. E é a aceitação de si mesmo e a consciência no seu processo de desenvolvimento. Na sexta conferência, que Steiner deu no curso pedagógico para jovens, que é essa conferência que está inspirando a gente para o webinar de hoje, o Steiner não fala especificamente da autoconfiança. Mas a autoconfiança é o primeiro passo para a gente conseguir construir a confiança no outro, em comunidade. No processo de desenvolvimento da autoconfiança, é um processo que permeia toda a vida humana. E é um desenvolvimento que ocorre naturalmente, a partir do resultado das nossas ações. Quando a gente faz algo e a gente tem um resultado positivo, a gente cria confiança de que somos capazes. Como somos capazes, né, de andar de bicicleta, aprendemos também que somos capazes de ir à escola sozinhos e também que somos capazes de falar em um webinar. Durante a Conferência Internacional de Estudantes, promovida pela Youth Session, na qual a gente discutiu sobre confiança, a gente ouviu a Constância falar sobre 4 pilares da educação. E, resumidamente, esses 4 pilares, o primeiro que a Constância trouxe para a gente foi o aprender a aprender, que é um convite para a gente confiar nas nossas capacidades de entendimento e compreensão do mundo. O segundo pilar que ela trouxe seria aprender a ser, entender que somos livres para sermos nós mesmos e confiar na nossa capacidade de fazer escolhas. No terceiro pilar, aprender a fazer, cada um vem para o mundo com uma potencialidade única de criar, desenvolver coisas novas. Aprender a fazer também seria confiar em sua potencialidade e criatividade. E por último, aprendemos que o último pilar seria aprender a viver juntos. E para isso, precisamos mais do que confiar em nós mesmos, precisamos confiar nos outros, precisamos confiar na nossa comunidade. Quando a gente olha para as pessoas ao nosso redor, quando a gente faz uma análise geral sobre as pessoas, a gente geralmente acredita que a confiança ainda é um sentimento, ainda é um impulso que precisa ser alimentado e desenvolvido nas pessoas. Entretanto,
Algumas pesquisas indicam que o ser humano ele tem um excesso de autoconfiança quando comparado aos seus pares. Então, na verdade, o que a gente precisa, ou, enfim, o que a gente poderia, né, seria aprender a desenvolver uma confiança verdadeira em nós mesmos e nas outras pessoas, ao invés de alimentar distorções cognitivas de que não somos capazes, de que não conseguimos, e darem espaço à insegurança. E também, né, não ter uma fé sem questionamento nas nossas capacidades, em nossas ações. Então, eu acredito que o que seria interessante seria a gente cultivar essa sementinha da confiança verdadeira, dessa autoconfiança, não só na gente, mas também nas nossas crianças, né? Ensinar as nossas crianças, mostrar a elas que elas são livres para ser, capazes de criar, e principalmente abertas para confiar. Porque, como eu já falei, né? É a minha fala e é o que eu acredito, mas eu acredito que assim a gente vai conseguir realmente construir um laço de confiança. Eu queria convidar a Érica para falar um pouquinho sobre essa confiança nas nossas crianças. Obrigada, Gabi. Boa noite a todos, boa noite a todas. Eu sou a Érica, também faço parte da sessão e falo de São Paulo. Bom, então, para começar, eu quero trazer um trecho de uma música para vocês, que é da Lully e Lucinda, e se chama A Primeira Estrela. Toda criança que nasce parece a primeira estrela, amor, promessa, brilhando no céu do tempo. A partir desse trecho, né, eu quero trazer a reflexão de que a promessa é um ato de entrega à plena confiança. A confiança de que a semente plantada irá germinar e dar frutos. A confiança no processo natural dessa semente. Assim como a semente da vida, a semente que mora no coração e na barriga. A criança é uma semente prometida e uma promessa vívida. Ela vive nessa promessa todos os dias. Ela é a entrega mais pura e genuína aos ventos e aos eventos cotidianos, a tudo que está ao seu redor. Desde o começo da aprendizagem do seu andar, como apoiar-se em algo e confiar que ela está segura, até o correr desbravadamente o quintal, sem medo de cair, confiando de que seus passos irão lhe segurar. A criança, ela é confiante no que o adulto fala, na fala do amiguinho, da amiguinha, seja ele imaginário ou não. Ela é confiante no cuidado que é direcionado a ela. E esse cuidado em específico não é uma confiança que vem só das crianças, é principalmente uma confiança do adulto, né, em conseguir confiar na direção necessária para a criança, seja uma escola, a um cuidador, uma cuidadora, a um educador, a uma educadora. A criança, ela precisa desse cuidado, que ele está envolto por essa confiança que não é só dela, mas que vem desse entorno também. E a confiança, ela é um sentimento, e ela é algo que a gente sente, e ao mesmo tempo é algo que é muito material. E falando em sentidos, em sentimentos, como que a escuta pode se tornar um ato de confiança? Com isso, como devemos ouvir a criança? Quando a criança fala que está com dor de barriga, que está com dor de cabeça, ou que não quebrou aquele objeto que está ali quebrado, como que a gente confia nessa criança, né? Ouvir essa criança é depositar a ela uma confiança que carregamos em nós, em nossos atos, em nossas crenças, e aqui depositar tudo isso que nós temos, essa bagagem, naquela criança que deposita tudo em nós. Muitas vezes ela nem sabe, mas é toda a confiança que ela tem. E quando falta esse lugar de escuta para a criança,
é quando há uma dificuldade no caminho dela, porque ela é exatamente, né, retomando aqui a conversa, o assunto da Gabi, da Mayumi, é onde ela perde, então, né, essa potencialidade de criar para o futuro, para o amanhã, porque ela está sendo desacreditada pelo outro em tudo aquilo que ela está doando. Então, a confiança que a criança tem é a certeza de que amanhã o dia será ensolarado, a confiança de que ela irá encontrar o amiguinho do prédio, o amiguinho na escola, a confiança de, mesmo sem saber quanto tempo vai demorar, o pai, a mãe, o tio, a tia ainda vai vir buscar ela na escola. A criança, ela é uma promessa. E a promessa, na volta a gente compra, ou aquele temeroso em casa a gente conversa, ela ainda está na confiança de acreditar nessas palavras. A promessa, ela é como se fosse a terra. A confiança é a semente. E o nosso árduo trabalho é manter acesa a promessa e a confiança e fazer com que esse fruto brote, né? Que é o que fica. É como essa primeira estrela que nunca se apaga. Ela vai ficar lá permanentemente. E a criança, ela é uma fase, né? Que todos nós percorremos. E depois disso, quando a gente chega à nossa juventude, como que a gente ainda leva essa sementinha que a gente colheu lá desde pequeno? É o que eu vou passar a palavra para o Yuri para tratar a respeito disso. Obrigada. Obrigado, Érica. Muito obrigado a todos que estão aqui. Muito obrigado, Melanie, pelo convite. Boa noite a todos e a todas. Bom, sou o Yuri. Eu ia agradecer a presença do time e do Vincent, mas acho que eles acabaram, tá tarde lá na Suíça, né? E acabaram saindo também a tradução, né? Que eles não falam português. Mas depois a gente agradece a presença deles. E, bom, eu faço parte da Planetária e da seção de jovens. E o meu primeiro contato com esse movimento da seção de jovens foi lá em 2015, quando eu tive a oportunidade de ir para a Suíça participar de um congresso internacional de estudantes. E desde então, isso vem me movimentando em rumo à seção de jovens novamente. E hoje eu queria conversar um pouco com vocês, falar sobre essa confiança na juventude, né? E como que a seção de jovens poderia participar nessa atuação. Eu acredito que para dar o primeiro passo com confiança é preciso ter coragem, e para ter coragem é preciso ser jovem no espírito. Bom, quando eu voltei do congresso lá em 2015, aquele tema, né, que era o que nos conecta, que era essa simples, vamos dizer assim, simples pergunta, né, o que nos conecta, ainda ficou reverberando dentro de mim por um bom tempo, e aquilo me intrigou tanto que me levou a querer organizar um congresso também, né? Então eu me juntei com uma amiga no final do ano e nessa empolgação, numa pausa de almoço, a gente começou a rabiscar umas folhas soltas, montar uma grade de horário, montar quantos dias teriam, como seria todo o esqueleto assim do congresso, sem saber qual que era o tema, sem saber quem ia convidar, como que isso ia acontecer, só naquele impulso, né? E a gente logo já marcou uma reunião com a gestora pedagógica da escola, e que ficou para o dia seguinte, a gente super nervoso, terminamos de anotar lá as nossas últimas ideias, passamos a noite assim, vamos dizer, vibrando toda aquela força, né? E, bom, no dia seguinte a gente foi para a reunião super nervoso, mas também com bastante entusiasmo, né? Sem saber
no que isso ia dar, onde que isso ia levar, e nem o quanto de trabalho a gente teria depois de uma resposta, né? E para nossa surpresa, a resposta foi sim, claro, vamos fazer. E a gente ficou até surpreso, né? Assim, sem saber o que fazer, né? Como assim toparam? Já estava pronto para receber um não, para receber uma resposta negativa. E eu garanto que se não fosse aquela resposta, aquele sim, lá em 2015, eu hoje não estaria aqui conversando com vocês, né? Que foi aquela confiança que foi colocada em mim que me levou a trilhar esse caminho. Bom, a pergunta que a gente chegou foi, que para dar o tema, né, do nosso evento, foi o que é ser a mudança? E eu não sei definir com clareza o que é a mudança, né? Até hoje eu não descobri essa resposta, mas essa pergunta me abriu a porta da possibilidade de fazer parte dessa mudança, né? E, como eu disse, estou aqui hoje, né? E essa pergunta, ela surgiu, na verdade, das falas que vêm até os jovens, não importa que geração de jovens, que é a famosa fala, né? Vocês são a mudança, vocês são o futuro, vocês vão mudar tudo. De uma certa forma, essa fala, ela tem um peso, ela tem traz um medo de ser jovem, né? Traz nossa, e agora? Como assim? O que é isso? O que eu tenho que mudar? O que é que está errado? E então, por isso que a gente resolveu ir atrás dessa resposta. Vamos descobrir junto, né? E eu queria dizer que, assim, a gente tem um hábito de achar que, por ser jovem, a juventude cabe àquele grupo de pessoas. E eu posso dizer com certeza absoluta e com confiança de que a juventude não está ligada única e exclusivamente a quem é jovem na idade, né? A juventude está ligada ao nosso espírito, ela atua no nosso espírito, né? Então, ela não depende desse fator limitante da nossa idade. Ela pode até despertar enquanto a gente está fisicamente jovem, mas ela é para a vida toda. Basta você estar conectado com esse impulso, você sentir isso dentro de você. E, bom, um exemplo que eu tenho disso é, uns dias atrás eu estava me preparando para escrever uma parte de um capítulo da Planetária, e eu participei de uma reunião onde eu era o mais novo da reunião, o mais novo daquele grupo, e eu pude perceber que de todos ali, eu era que eu menos compreendia e menos sabia o que o jovem precisava e como lidar com o jovem, apesar de eu ser um jovem. E que todos ali, né, Dona Uth pode provar, que estava nessa reunião, sabiam muito bem dizer o que o jovem precisava, sabiam muito bem como escutar, como ajudar, como auxiliar. E isso me fez pensar, né, qual que era o meu papel ali, já que, apesar deles duvidarem, eles já sabiam tudo que eles precisavam fazer, né? E isso foi muito interessante, ver como a juventude estava muito mais ativa neles, que já tem tanta experiência, e em mim estava só despertando. Então, isso seria minha prova, assim, foi minha comprovação pessoal de que a juventude ela não é limitante de uma idade. E para finalizar a minha fala, queria trazer de novo uma ideia que eu trouxe na última vez que eu estive presente aqui no webinar, que o que poderia ser um dos papéis da sessão de jovens, né? E nós, como representantes da sessão, o que poderíamos fazer? Que é gerar um espaço onde os jovens possam se sentir confortáveis, possam se sentir
escutados, né? Podem se sentir apoiados, motivados, onde eles tenham quem confie neles, para eles mesmos confiarem em si. E assim eles possam, com coragem, dar os próximos passos. E é isso que eu tinha para trazer. Muito obrigado pela atenção. E eu queria convidar a Isadora para continuar a nossa fala. Obrigada, Yuri. Boa noite, gente. Eu sou a Isadora, eu tenho 17 anos e eu estou na sessão de jovens desde o ano passado. Mas o meu primeiro contato com a sessão de jovens foi lá no Goetheano, em 2019, na Conferência Internacional de Estudantes, que é organizada pela Youth Section. E desde a minha volta para o Brasil, eu fiquei num grande impasse. Eu me questionei muito sobre qual era o meu papel dentro da juventude. Porque quando eu observava os jovens lá na Suíça, a sessão de jovens de lá, eu via que aquele movimento foi erguido não só porque alguém confiou uma responsabilidade naquele grupo, mas porque eles confiaram muito no potencial de realização deles. E para mim isso já era um grande impulso, assim. E eu vim para o Brasil com esse impulso, eu olhei para onde eu estava e a primeira coisa que eu pensei foi: eu preciso falar com o Grêmio. E o Grêmio, como vocês sabem e como a gente gosta de falar, como todos os movimentos jovens, a gente é um organismo. Então, a gente respira, a gente chora, a gente grita, a gente dorme. E a gente estava num momento de muita introspecção, e eu posso falar que esses momentos de crise, e crise não é sempre ruim, mas de confusão ali, eles não são muito demarcados. Eles, na verdade, nem sempre são perceptíveis. Mas quem está dentro sabe muito bem o quão existencial vira uma crise dentro de um movimento jovem. Então, a primeira coisa que me ocorreu foi falar com eles, e também a segunda coisa, logo em seguida, foi que eu precisava abrir mão da minha organização metódica. Porque a juventude, ela é espontânea e ela é efêmera. E a gente precisa confiar um pouco nessa nossa intuição na parte de agir. E eu senti junto com isso uma responsabilidade muito grande de que eu estava chegando num lugar muito delicado. Porque tudo que a juventude faz recebe uma dose extra de cautela, assim. Então, não estou dizendo que somos julgados, mas eu acho que a juventude tem algo a prezar, que é a sua integridade. E é muito difícil falar como juventude, porque isso toca num lugar muito individual. Então, quando eu falo de um problema do movimento estudantil, eu estou falando de um problema individual da juventude. E, ao mesmo tempo, é como se alguém te mostrasse um espelho que precisa ser quebrado, mas não te dão ferramentas e, detalhe, o tempo está acabando. Era assim que eu me sentia dentro do movimento estudantil. Até que eu comecei a olhar junto com as pessoas e entender que o medo dessa imperfeição que existe na gente é porque toda vez que a gente está disposto a agir para além das nossas obrigações cotidianas dentro da escola ou de casa, se a gente falhar ou se a gente não encontrar as respostas que a gente estava procurando, o processo vai ser muito dolorido, vai ser de dentro para fora. Então, para mim, falar sobre confiança no movimento estudantil é falar sobre muita parceria e é falar sobre crescer junto. E Steiner fala, nessa citação que a gente trouxe no começo, sobre a importância da confiança dentro da pedagogia. E a importância da confiança é justamente porque só confiando no outro existe a possibilidade de fazer algo grande, no sentido de significante bastante, que atinja uma comunidade escolar, por exemplo. E acho que eu sempre gosto de trazer a etimologia da palavra, um costume de professoras de classe, mas eu peguei também para mim. E confiança significa acreditar plenamente e com firmeza.
e a juventude tem muita firmeza. Para ir finalizando, eu queria trazer um pouco do que o Ailton Krenak fala, que é uma grande liderança indígena, de que o homem tem que pensar com todo o corpo, mas que quando o movimento de olhar para si, que exige tato, coragem, confiança, demora para acontecer, o coração embrutece. E aí, como seríamos considerados seres humanos sem o coração? De forma bem intuitiva, a palavra coragem já exprime o sentido de agir com o coração. Então, dentro do movimento estudantil, a confiança na coragem é a coisa mais importante. Por isso que a gente entendeu que agir dentro de um movimento jovem não é só para sanar feridas ou reclamar de tudo. É uma ferramenta riquíssima para exercitar a humanidade de cada um. E antes que o coração embruteça, porque aí a gente pode ser considerado qualquer coisa, máquina, enfim. Mas não seríamos mais um organismo vivo. Então, eu encerro com uma frase que eu confio muito e que foi o pontapé inicial para muitas das discussões e grupos jovens que eu estou hoje, ou estive, que é do Steiner, e o importante não é a perfeição com a qual conseguimos realizar o que deve provir da vontade, e sim que o que tiver que surgir nesta vida, por mais imperfeito que venha a parecer, seja feito de uma vez para que haja um começo. É isso, muito obrigada. Boa noite, acho que agora sou eu. Eu me chamo Laila, eu falo de Campinas e hoje, inspirada pelas palestras da Conferência Internacional dos Estudantes, que aconteceu esse ano, e também na 6ª conferência do livro que a Mayumi trouxe no começo, eu queria compartilhar algumas reflexões sobre a confiança na natureza. Para começar, a gente aqui sabe que a humanidade ela está em constante evolução. Geração após geração, são criadas milhares de invenções. E bilhares de pessoas nascem e se despedem desse planeta. É gente pra caramba, se a gente for pensar. Quantas pessoas já pisaram nessa terra? Essa terra que é a nossa casa. E a casa de tantos outros seres, que sempre esteve presente. Quando a gente para pensar sobre a confiança do homem na natureza, é uma coisa muito forte, mas tão forte que eu diria que a gente já nasce confiando na natureza. E pelo menos eu também nunca parei para pensar, para questionar isso. Eu nunca me perguntei, será que o sol vai nascer amanhã? Ou será que a gravidade vai parar de funcionar? Ou até mesmo, será que o vento vai parar de soprar? São perguntas com respostas tão óbvias, pois a natureza é isso. Todo dia a gente acorda de manhã sabendo que a Terra ainda estará em órbita. E por mais que o dia esteja nublado, o sol vai estar lá no céu. E se eu abrir a janela, vai entrar uma brisa. Com esses exemplos, é fácil reconhecer nossa confiança na natureza. Mas a confiança só prevalece se for recíproca. Então, surge a dúvida: será que a natureza confia no ser humano? Quanto mais próximos chegamos de questões climáticas causadas pelos impactos do ser humano, novas questões surgem e mais incertas são as respostas. Eu acho que todo mundo aqui já se perguntou se no futuro ainda teremos florestas que sobreviveram às queimadas, se ainda teremos ar para respirar, ou será que as geleiras vão derreter, fazendo o nível do mar subir, desabrigando diversos animais e inundando as cidades do litoral? Será que a gente ainda vai ter água potável? E quando surge esse tipo de questão, é quando esse futuro, que a gente imagina que ainda não é hoje, mas que ele se mostra cada vez mais presente, a gente pode relembrar os outros meios de confiar. A confiança em nós mesmos e a confiança no outro e na comunidade. Como Steiner já disse, conheça a ti mesmo e conhecerás o mundo, considerando que são nossas próprias ações que nos trouxeram desconfiança na natureza, nessa fonte mais pura e plena de confiança,
são também nossos próprios passos que estão definindo o que, dessa natureza, que já resiste há tanto tempo, a gente vai deixar para as próximas gerações. O que a gente sabe é que podemos continuar confiando na natureza, porque ela sabe se regenerar, desde que a gente dê a ela seu espaço, seu respeito e, na atual situação, uma certa ajuda. A gente chegou num momento que não adianta apenas reciclar ou apenas compostar, entre muitas aspas, ou apenas diminuir ou, se possível, anular a quantidade de poluentes que a gente emite diariamente no planeta. Agora é o momento que a gente precisa reconstruir, reflorestar e devolver da melhor forma possível o que vem sendo desperdiçado. Retomando a ideia de Steiner, que quando o homem conhecer a si mesmo, também conhecerá o mundo. Para mim, é como uma via de mão dupla, pois quanto mais fortalecermos a confiança em nós e na comunidade em que vivemos, também estaremos fortalecendo a confiança da natureza em nós, sendo a natureza não só esse mundo físico, material, mineral, mas também algo sagrado, imaterial, como a existência do amanhã, porque a gente sabe com 100% de certeza que o amanhã vai existir. E quando a gente fortalece nossa confiança nesse sagrado, a gente também fortalece a confiança entre nós. Paulo Freire uma vez disse que cabe fazer o que é possível fazer hoje, para que aquilo que não é possível fazer hoje seja feito amanhã. Hoje, aqui nesse webinar, já trouxeram várias formas de explorar essa confiança, essa força que a confiança pode trazer. Mas eu vou deixar aqui a minha última reflexão da noite. O que estamos fazendo hoje para fortalecer e regenerar a confiança em nós mesmos, com os outros, na juventude, entre gerações e, essencialmente, a confiança recíproca com a natureza? Obrigada. Agora a gente vai abrir. Obrigada pela contribuição de todo mundo, todas as perspectivas da confiança. E agora a gente gostaria de abrir um espaço para perguntas e contribuições. E eu vou aproveitar já para responder uma pergunta que surgiu no chat sobre nosso grupo de estudos. A gente tem um grupo de estudos que, no momento, a gente está terminando de ler o livro Causas Espirituais do Conflito entre as Gerações. Mas quem tiver interesse pode entrar em contato com a gente pelo e-mail da Seção de Jovens ou pelo Instagram. Eu vou deixar os links aqui no chat. Daí vocês podem entrar em contato com a gente. A gente gostaria de abrir agora para quem quisesse dar alguma contribuição, falar sobre o impulso da confiança para vocês, as impressões que vocês têm, o que é confiança para vocês. Quem quiser também fazer alguma pergunta, estamos livres para qualquer colaboração. Só abre o microfone. Acho que também, se alguém tiver qualquer pergunta sobre os atuais projetos da Seção de Jovens, cabe bastante. Então, se alguém também tiver alguma pergunta nesse sentido, seria muito bem-vinda. Já que ninguém vai, eu vou. Então, eu sou Brenda, sou professora de jardim da Escola Waldorf Rudolfsteiner e fui convidada hoje pela Érica para escutar esse trabalho de vocês, tão bonito, e ela me relatou um pouco
do encontro que houve dos jovens, né? E com as palestras da Constança. E eu acho que esse impulso de vocês é muito bonito, tanto o tema que vocês tiveram com a coragem, agora com a confiança, e é muito bonito isso, né? Então, olhando assim a coragem com a natureza, essa coragem, essa confiança, né? Como melhorar a perseverança. Ops, alguém abriu? Essa confiança na natureza, a confiança que a criança pequena precisa ter para com o adulto. Então, continuem firme nesses estudos e muito obrigado pelo convite. Muito obrigada. Posso perguntar algo também? Como vocês imaginam que seria possível envolver mais jovens nesse movimento? E como seria possível também envolver pessoas de diferentes escolas, talvez, de diferentes espaços, de diferentes também momentos econômicos sociais, pessoas também de outras etnias. De que forma vocês acham que é possível ampliar a sessão de jovens que já faz um trabalho tão bonito e que poderia levar isso para muitos outros jovens? Vocês têm algum plano, alguma ideia, algum direcionamento? Queríamos escutar um pouquinho sobre isso. Ai, tá bom. Então eu vou. E vocês me complementam. Mas acho que é legal dar uma contextualizada sempre no que é a sessão de jovens e a gente não está sozinho, isso é muito bom. A gente tem sessões de jovens no mundo inteiro. Hoje estava aqui a Youth Section, que é a do Gaetano, com a gente. Então, eu acho que aos poucos a gente vai aumentando esse calor. Assim. E Dona Uta está aqui, ela sabe muito bem do que eu estou falando. A gente está envolvido num projeto que busca esse contato humano e levar esse calor humano. E eu acho que confiança em si é algo que todo ser humano tem. E quando a gente fala de confiança é porque a gente também confia nesse potencial de humanidade dentro de cada ser humano. Então, é um pouco dessa visão de tentar enxergar isso, tentar englobar isso. Eu acho que um dos projetos que eu admiro muito, talvez pela minha ligação com o movimento estudantil, é o projeto Gremissão, da Seção de Jovens. Foi um impulso que deu margem para muitos outros e a gente troca essas inquietudes e a gente percebe similaridade dentro até da Conferência Internacional de Estudantes, a gente conversando com pessoas, com jovens do mundo inteiro, a gente achou muitas similaridades, então esse momento de reconhecer o jovem é muito especial e acho que isso que a sessão está fazendo, às vezes expandindo, às vezes recolhendo, como o organismo, né? Mas, não sei. Acho que cada um tem uma percepção bem diferente. A gente atua, né? Tem propósitos individuais, então, dentro da educação ou da biodinâmica, e a gente está sempre caminhando dessas formas. Então, se vocês quiserem contribuir... Eu acho que a gente não tem um plano de ação, mas a gente tem muita vontade. Então, assim, o convite está aberto. Talvez o plano que a gente tem para abrir a sessão, assim, né, que mais gente apareça, a gente aparece em todo convite que tiver. Convite de webinar, a gente está. Aniversário infantil, a gente está.
A gente vai, vocês convidam, a gente vai. Então, acho que isso é uma forma da gente convocar cada vez mais pessoas. E como Isadora falou, tem também a parte individual, né? Então, acho que a gente também vai vendo onde é que a gente tem alcance. Eu, individualmente, estou aqui em Recife, né? E a gente tem a escola Waldorf Rural de Paudalho, e a gente sabe que o movimento antroposófico está mais concentrado no Sudeste. Então, eu peguei para mim um pouco essa coisa de querer sempre incluir o pessoal daqui, os jovens daqui. Então, na conferência do Goetheano, fui lá em Paudalho para dizer, gente, vamos fazer alguma coisa para a conferência. E foi super importante eles participarem da conferência no Goetheano, não só por ser uma escola Waldorf do Brasil, mas por ser uma escola Waldorf, o primeiro ensino médio do Nordeste, sabe? Eles estão fazendo história, assim. E para eles foi muito bom também se sentir parte do Goetheano, mesmo que virtualmente, foi super legal. Então, acho que a gente também tem essas nossas questões individuais que estão ao nosso alcance dentro da sessão de jovens e particular também, né? Não sei. Acho que era isso. Tem mais uma pergunta aqui no chat de alguém falando sobre essa diferença de promessa e confiança na infância. Será que a Érica queria falar um pouquinho disso? Que eu fiquei pensando nisso também, né? Como é isso do prometer e confiar? Posso responder sim, foi a Marisa que perguntou, né? Bom, na verdade foi mais uma relação, né, da promessa e da confiança. Em pensar que, assim como a Laila também trouxe essa questão da confiança na natureza, se a gente pensar que a gente pega uma sementinha e planta e confia de que ela vai dar uma árvore, de primeiro momento ela é só uma promessa, né? Ela é só algo que a gente está acreditando que vai ser, né? Então, é como se o amanhã também fosse uma promessa. Então, eu prometo, amanhã eu estarei presente, mas ao mesmo tempo, eu, assim como você, também estará confiante de que eu vou estar presente lá. Então, eu acho que é mais uma relação do que uma diferença. Então, pensar nisso, né? E quando eu fiz essa relação, foi exatamente pensando que a criança, ela é uma promessa desde que ela é apenas uma ideia, até o momento em que ela brota, né? Ela está em gestação e aí, de repente, nasce aquele fruto, ele brota, ele está florido. E aí, a partir disso, ele já é uma promessa vívida, porque a criança, ela não tem o amanhã, ela tem o agora, né? Então, ela está plenamente confiante nessa promessa da vida, de todo momento. Eu não sei se respondi, mas a minha ideia de trazer essa relação foi mais ou menos por aí. Se ninguém mais tiver nenhuma pergunta ou contribuição, vou passar a palavra para a Mayumi. Tá bom. Então, a gente já vai encaminhando para o final, né? Que era aqui até 8 horas. Eu vou pedir, então, para a Geórgia exibir a imagem que a gente estava vendo no começo, antes de todo mundo entrar, para a gente terminar com um pouquinho de contemplação de arte. Essa escultura que se chama O Representante da Humanidade. Imagino que para muita gente aqui é uma escultura já muito conhecida e pode ser que seja nova para alguém. Então, para quem não conhece, é uma escultura que se chama O Representante da Humanidade. Foi feita por Rudolf Steiner e Edith Marion em 1919. É engraçado essa escultura que quando eu via nas fotos eu achava que ela era desse tamanho, assim. Aí eu achava que era uma escultura que você colocava numa mesa. E de repente eu vi ao vivo e eu descobri que ela tem 9 metros. Por isso eu acho importante dizer isso, que às vezes a gente não tem muita noção desse mundo digital, da imagem digital, mas ainda assim dá para a gente fazer um pouquinho de contemplação artística, né? Então, para quem não conhece, ela foi esculpida por Rudolf Steiner, Edith Marion e ajudantes também, né? E, bom, tem muita bibliografia sobre essa escultura, quem tiver interesse pode procurar, tem muita bibliografia sobre o tema, muita coisa escrita sobre o tema, mas hoje eu queria trazer uma coisinha para a gente contemplar, que eu espero que seja nova para todo mundo que já viu essa imagem 1000 vezes, e que seja uma novidade legal para quem está vendo pela primeira vez. A gente tem aí uma figura humana, né? Obviamente aqui é uma figura humana no centro,
e uma figura humana que se equilibra ou se sustenta entre dois mundos, entre duas situações, um em cima e um embaixo, que não são humanas, né? Então, a gente tem uma figura humana entre dois polos. A gente pode dizer que é uma figura humana sustentando esses dois mundos ou fazendo uma ponte entre esses dois mundos. De toda forma, é um gesto de ponte ou de sustento dessa polaridade, poderia dizer. Mas aí o que eu queria só chamar a atenção para a gente, enquanto a gente faz essa contemplação, para a gente levar para o sono hoje, é que quando o Steiner esculpe esse representante da humanidade, que faz essa ponte entre dois mundos, que sustenta esses dois mundos, que está entre essas duas polaridades, essa figura humana ela não está parada. E aí eu vou pedir se Georgia pode fazer um zoomzinho nos pés. Essa figura humana ela está dando um passo para frente. E é com essa contemplação que eu queria, ou com o mouse, apontar que a figura humana ela não está parada, é estática, ela está dando um passo à frente. E aí, relembrando o nosso título do webinar, que era um passo transformador para o futuro, eu queria trazer essa contemplação dessa escultura já vista tantas vezes, talvez agora a gente veja com um novo olhar desse passo firme, né? A gente não só está sustentando esses dois lugares, essas duas situações, como a gente está dando esse passo com confiança em direção ao futuro, um passo firme para frente. E aí isso também me lembrou o comecinho do poema que Georgia trouxe, quando ela falou da infância, que na infância as crianças com seus pezinhos voando na infância, elas simplesmente confiam, né? Então, esses pés voláteis, eles simplesmente confiam. E o que acontece nessa confiança agora, né? Agora no futuro, agora que a gente é adulto, que a gente pisa firme, onde é que pisam esses pés? E eu queria deixar essa noite da gente com essa contemplação. Espero que vocês tenham gostado, que tenham saído com vários insights, que tenham bons sonhos. E Georgia vai ler o final do poema dela para a gente encerrar. Muito obrigada. Agora, todos me escutam bem? Vou ler agora o poema por completo. Escuta. De onde a confiança vem? As crianças com seus pezinhos, que voam sobre as pedrinhas do chão, simplesmente sabem. Não somos mais crianças. E por isso, aqui nos reunimos ao redor da pergunta: de onde a confiança vem? Mais alto, diz a menina sem medo, enquanto o balanço a leva em direção ao sol. Tão espontânea e natural na infância, a confiança é para nós um impulso do futuro. Mas tudo o que ainda virá há de começar agora. Como nutrir a sementinha do confiar, para que ela cresça e se transforme? Como dar vida a este presente, impulso que vem de lá para cá, como o balanço da menina que sem medo tenta voar? Crescemos, pousamos, enraizamos. Para nós, a confiança não é leve. É um desafio, uma busca. Vive em uma pergunta. Com passos firmes, laços fortes, o futuro começa agora, pois é de agora que a confiança vem. Então, a gente queria encerrar com esse poema e, para finalizar, a gente vai passar um vídeo que foi feito pelo time organizador da Conferência Internacional dos Estudantes. Eu espero que dê tudo certo com o vídeo, eu vou tentar compartilhar. Se qualquer coisa vocês me avisam. Que vocês vão ver, é muito lindo. São os participantes falando confiança nos seus idiomas. Como fala confiança em diferentes idiomas. Um minutinho só. Desculpa, gente, tá? Fala do webinar. Ai, não. É que tá nas abas. Peraí, eu vou parar de compartilhar. Peraí, muito rápido.
Desculpa, gente. Vou tentar compartilhar de novo. Aqui. Todos conseguindo ver? Sim. Hi, my name is Vilma. I'm from the Czech Republic and I say důvěra. In Italian, trust means fiducia. So in Brazil, in Portuguese, we say that trust é confiança, and to trust é confiar. Confiança. 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 Fiducia. Confiança. 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 E com esse vídeo belíssimo, a gente encerra. A gente queria agradecer à faculdade mais uma vez por essa oportunidade de compartilhar um pouquinho aqui sobre confiança. E acredito que seja isso. Se mais alguém quiser falar alguma coisinha. Acho que todas as pessoas da sessão de jovens podem dar um tchauzinho também. De cada lugar que cada um se encontra hoje. Eu quero agradecer vocês. Gostei muito de participar e ouvir cada um expor os vários aspectos da confiança. E eu tenho muita confiança que a vida vai continuar e melhorar sempre com novos desafios e que as crianças vão se tornar adultos cheios de confiança e amor. Muito obrigada. Obrigada, Renate. Muito obrigada. Tchauzinho para vocês. Tchau, boa noite, então. Boa noite. Boa noite, gente. Muito boa obrigada. Noite, obrigada. Queria agradecer muito a presença de vocês aqui hoje e dizer que as portas estão sempre abertas da Faculdade Rudolf Steiner para a sessão de jovens e para os jovens como um todo. Vocês têm muito espaço aqui para ser ocupado. Sejam bem-vindos e contem conosco. E semana que vem, Laila, dando seguimento à sua fala, temos um webinar sobre o trabalho na terra, sobre o trabalho com a natureza, no ambiente escolar e não escolar. Então, seguimos com assuntos que podem enriquecer a prática pedagógica e o desenvolvimento aí de novos caminhos, né, para a pedagogia também. Muito obrigada a todos. Estejam presentes e grupo de jovens, muito, muito obrigada. Sessão de jovens, estejam sempre aqui conosco. E obrigada pelos participantes, pessoas tão queridas aqui conosco, Dona Renate, Dona Uti, a Marli e tantos outros, Dona Brenda. Muito obrigada pela presença. Obrigada. Obrigada. Tchau, boa noite. Obrigada, boa noite. Obrigada, Melanie, pelo voto de confiança. Sempre. Boa noite. Boa noite, boa noite. Gratidão a todos. Obrigada, Marisa, boa noite.
Boa noite.